Leitura do livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor: Põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra. Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles, então dirás: Isto diz o Senhor: Se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para a vossa orientação, em que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: Este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia: Esta casa será como Silo, e essa cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, e de modo que ficavam admiráveis. E diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos agraciados com leituras que nos desafiam a refletir sobre a coragem necessária para falar a verdade e a dificuldade que muitas vezes enfrentamos ao tentar ser fiéis à nossa fé em meio à descrença e ao ceticismo. Vamos começar com a leitura do profeta Jeremias e, em seguida, refletir sobre o Evangelho de Mateus, onde Jesus enfrenta a rejeição em sua própria terra. Em Jeremias 26,19, vemos o profeta sendo chamado por Deus para entregar uma mensagem muito difícil. Deus ordena a Jeremias que vá ao templo e diga ao povo tudo o que ele lhe mandar, sem omitir uma só palavra. A mensagem de Jeremias é uma advertência severa. Se o povo não se arrepender e não voltar aos caminhos de Deus, a cidade de Jerusalém e o templo serão destruídos. Imagine a coragem que isso exigiu de Jeremias. Ele sabia que essa mensagem seria impopular, que enfrentaria resistência e até mesmo hostilidade. De fato, a reação do povo foi rápida e violenta. Eles se juntaram contra ele, gritando: Este homem deve morrer. Jeremias estava em perigo de vida por ser fiel ao chamado de Deus. Aqui, vemos um exemplo poderoso de obediência e coragem. Jeremias não hesitou em falar a verdade, mesmo sabendo que poderia custar-lhe a vida. Ele nos ensina que, como discípulos de Cristo, devemos ser fiéis à nossa vocação, mesmo quando isso nos coloca em situações difíceis ou perigosas. A verdade de Deus não pode ser comprometida, e nossa lealdade a Ele deve ser inabalável. No Evangelho de Mateus 13,54-58, encontramos Jesus retornando à sua terra natal, Nazaré. Ele ensina na sinagoga, e apesar de suas palavras de sabedoria e dos milagres que realizou, é recebido com desdém.
As pessoas de sua cidade natal ficam perplexas e se perguntam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não vivem todas entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? O que vemos aqui é a dificuldade que os moradores de Nazaré tinham em aceitar Jesus como Messias. Eles conheciam Jesus desde a infância e não conseguiam ver além de sua origem humilde. Por causa de sua falta de fé, Jesus não realizou muitos milagres ali. Este episódio destaca a realidade dolorosa de que, muitas vezes, aqueles que estão mais próximos de nós são os que mais duvidam de nosso chamado e de nossa missão. Essa rejeição que Jesus enfrentou em Nazaré nos lembra que, como seus seguidores, também enfrentaremos rejeição e incompreensão, especialmente daqueles que nos conhecem bem. Pode ser um desafio ser fiel à nossa fé e aos ensinamentos de Cristo quando aqueles ao nosso redor nos questionam ou nos desacreditam. No entanto, Jesus nos mostra que devemos perseverar, mesmo diante da rejeição. Nossa identidade e missão não são determinadas pela opinião dos outros, mas pela vontade de Deus. Ao refletirmos sobre essas leituras, somos chamados a considerar nossa própria coragem e fidelidade na vivência da nossa fé. Em um mundo que muitas vezes é hostil à mensagem do Evangelho, somos desafiados a ser profetas como Jeremias, falando a verdade de Deus com coragem, mesmo quando é difícil ou perigoso. Também somos chamados a ser discípulos fiéis como Jesus, perseverando em nossa missão, mesmo quando enfrentamos rejeição e ceticismo. Vamos imaginar nossas vidas como uma árvore plantada junto a um rio. Essa árvore enfrenta tempestades, ventos fortes e às vezes seca, mas suas raízes profundas a mantêm firme e a água do rio a sustenta. Assim também, nossas raízes em Cristo e nossa confiança na Sua palavra nos sustentam através das dificuldades e rejeições que encontramos. Para aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, primeiro, precisamos buscar a verdade de Deus com diligência. Isso significa passar tempo em oração e estudo da Bíblia, permitindo que a palavra de Deus enraize-se profundamente em nossos corações. Quando conhecemos a verdade, somos mais capazes de compartilhá-la com coragem e convicção. Em segundo lugar, precisamos estar preparados para a rejeição. Isso não é fácil, mas é uma parte inevitável da nossa jornada como cristãos. Podemos encontrar consolo no fato de que Jesus também foi rejeitado, e Ele nos entende profundamente. Devemos nos lembrar de que nossa fidelidade a Deus é mais importante do que a aprovação humana. Em terceiro lugar, devemos apoiar uns aos outros em nossa comunidade de fé. Assim como Jeremias e Jesus enfrentaram oposição, também enfrentaremos. Mas juntos, podemos encorajar e fortalecer uns aos outros, lembrando-nos das promessas de Deus e da esperança que temos em Cristo. Vamos agora ter um momento de silêncio para refletir sobre essas verdades. Fechemos os olhos e peçamos a Deus a graça de sermos corajosos como Jeremias e fiéis como Jesus. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em nossa missão de viver e compartilhar o Evangelho. Senhor, nós te agradecemos pelas lições de hoje. Ajuda-nos a viver de acordo com tua vontade, a falar a tua verdade com coragem e a perseverar na nossa missão, mesmo diante da rejeição. Que possamos ser luz no mundo, refletindo teu amor e tua verdade em cada ação e palavra. Amém. Ao sairmos daqui hoje, lembremos-nos de que somos chamados a ser fiéis à nossa fé, a falar a verdade com coragem e a perseverar, mesmo diante da rejeição. Que a graça de Deus nos acompanhe e nos fortaleça, e que possamos ser instrumentos de sua paz e amor no mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.